O que estou prestes a te revelar é realmente muito poderoso e estava escondido por séculos. Para contribuir com meu trabalho, peço que deixe seu like aqui, e desta forma eu consigo trazer mais conhecimento relevante para nosso crescimento espiritual. Muito obrigado. Neville Goddard também já falava sobre isso. Em 1945, perto de Nag Hammadi, no Alto Egito, foram descobertos 12 códigos de papiro, incluindo o Evangelho de Tomé, que contém 114 ditos atribuídos a Jesus. Esses textos foram enterrados e escondidos para protegê-los da destruição por autoridades religiosas. Por que alguém iria querer destruir uma obra tão sagrada? Reserve um momento para refletir sobre isso. No Evangelho Oculto de Tomé, exploramos um retrato de Jesus que se autorrealizou completamente. Através de seus ensinamentos e parábolas, ele nos guia em direção ao caminho da autolibertação e realização pessoal. Esses ensinamentos desafiam diretamente o poder estabelecido, pois, ao compreender nossa própria natureza divina e eterna, nos tornamos imunes a qualquer tentativa de dominação. O poder da época tentou suprimir esses ensinamentos, mas, ao não conseguir, escolheu reinterpretá-los conforme sua conveniência e com um viés distorcido, apresentando Jesus como o único Filho de Deus concebido virginalmente. Eles o apresentam como uma figura distante e inacessível, algo que podemos apenas reverenciar, mas que parece inalcançável. Essa representação nos separa profundamente dele, criando um abismo que parece impossível de atravessar. Essa é precisamente a imagem que qualquer estrutura de poder, como a Roma Imperial, que mais tarde adotou o cristianismo como ferramenta de controle, gostaria que mantivéssemos. Isso poderia ser o motivo pelo qual alguém decidiu esconder esse evangelho sagrado em um jarro de barro, evitando assim sua destruição. É hora de você se empoderar e explorar as ferramentas internas que o ajudam a expandir sua consciência. Um dos aspectos mais fascinantes do Evangelho de Tomé é sua contradição com os ensinamentos tradicionais da Bíblia. Enquanto esta última nos insta a buscar externamente e adorar um Deus no céu, o Evangelho perdido de Tomé nos direciona para dentro, em direção ao nosso próprio ser. O mistério de Cristo está profundamente enraizado em cada ser humano, independentemente das crenças individuais. A ideia de Cristo ressoou nos recessos mais profundos da psique humana desde tempos imemoriais. No entanto, poucos entendem verdadeiramente o significado por trás dessa palavra e menos ainda a experimentam. Para a maioria das pessoas, Jesus Cristo é percebido como o único Filho de Deus enviado para salvar e redimir a humanidade de seus pecados. No entanto, essa concepção difere do que é apresentado nos escritos antigos, como o Evangelho de Tomé, descoberto em Nag Hammadi. De acordo com pesquisas, os escritos são atribuídos diretamente às palavras de Jesus e foram redigidos por volta do ano 100 depois de Cristo. Nesses textos, não há menção de Jesus como o único Filho de Deus ou de seu nascimento virginal. Foi no Concílio de Nicéia, no ano 324, que ocorreu uma mudança significativa na história do cristianismo. O imperador Constantino, ao padronizar todas as discrepâncias dentro do credo, proclamou Jesus de Nazaré como o único Filho de Deus por decreto imperial, descartando todas as outras opiniões, excluindo ou modificando qualquer outro texto que não estivesse em consonância com essa crença. Jesus foi um homem, um professor que se transformou em um Cristo vivo. Quando as pessoas mencionam Jesus Cristo, a palavra Cristo é o título dado ao Mestre Jesus para indicar que ele incorporou a força cósmica de Cristo dentro de si. Dessa forma, Cristo representa o ser mais íntimo, a centelha divina que reside em cada um de nós. Essa força está conectada à dimensão mais alta e pura da realidade, o Absoluto. E é essa consciência crística que nos conecta a esse espaço interior, pois o ego não pode experimentar o absoluto, apenas o Cristo pode. O Cristo é o mediador, a ponte entre o absoluto e o universo manifestado. Cristo está além de qualquer personalidade ou individualidade. Cristo só aparece neste mundo físico, inferior e denso, quando expresso através de qualquer ser humano que esteja preparado para recebê-lo. Mas o processo para despertar a consciência crística não é nada fácil. Por isso, Jesus representou um drama elaborado ao longo de seu processo crístico ou crucificação. O simbolismo por trás da crucificação é muito profundo, simboliza a morte final que se deve sofrer para, finalmente, morrer para todo o ego.
Tudo isso já encontramos na religião egípcia, que nos diz que o homem, uma vez ultrapassada a morte, torna-se Osíris, um deus. O homem é considerado um deus caído que se lembra do céu, um conceito básico presente em todos os mistérios da antiguidade, como os mitos de Ísis, Mito e Adonis. A mensagem principal dos gnósticos é que todos nós nascemos com uma luz divina dentro de nós e buscar essa luz divina e expandi-la é o dever de todo crente. Segundo os gnósticos, a única maneira de entrar em contato com Deus é olhando para dentro de nós mesmos. Cristo está no coração de cada átomo do universo, e o mais importante é entender que o Cristo é algo profundo dentro do nosso próprio ser e que é possível incorporar essa força crística de amor dentro de nós. É uma potencialidade, uma possibilidade que reside em nós. Como disse Yogananda, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para a sua redenção. Isso implica que Deus, o Pai, permaneceu além do reino vibratório que emergiu de seu ser, mas então se ocultou como a inteligência de Cristo em toda a matéria e em todos os seres vivos. Isso aconteceu para trazer, através de belas influências evolutivas, todas as coisas de volta à sua morada de felicidade eterna. Como se diz no Evangelho de Tomé, aludindo às palavras de Jesus, se aqueles que te lideram dizem veja, o reino está no céu, então as aves do céu te precederão. Se te disserem está no mar, então os peixes te precederão. Mas o reino está dentro de ti, e está fora de ti. Quando chegares a conhecer a ti mesmo, então te tornarás conhecido e perceberás que és filho do Pai vivo. Mas se não te conheceres, então existes na pobreza, e tu és essa pobreza. Isso não é algo fácil ou rápido de alcançar, mas um caminho tremendo que podemos seguir, se assim escolhermos. Jesus, ou Yeshua, foi um homem que fez isso, que conhecia a si mesmo, que incorporou o Cristo. O ensinamento de Jesus foi imenso porque ele não ensinou os mistérios de Cristo como um intelectual, como nós faríamos, mas sua própria vida foi um drama divino, uma expressão da energia crística em si. Por isso, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. E ele também disse, eu vim para trazer fogo à terra. Se alguém está perto de mim, queimará. Eu sou o fogo ardente, quem está perto de mim está perto do fogo, quem está longe de mim está longe da vida. Isso significa seguir a luz do nosso próprio mestre interior e seguir os impulsos que recebemos dele para nos transformarmos. Não significa seguir qualquer pessoa externa. Cristo não é um ser humano ou um indivíduo divino. Cristo é um título dado a todos os mestres completamente autorrealizados. Vários mestres incorporaram a energia crística em diferentes culturas e tradições. Na Índia, encontramos Krishna, que foi uma encarnação da consciência crística. No Egito, a figura de Cristo foi representada por Osíris, e aqueles que incorporaram sua energia eram conhecidos como osirificados. Também na figura de Buda, vemos uma manifestação do Cristo. Assim, infelizmente, a maioria dos ensinamentos desses mestres tende a ser egoisticamente interpretada e manipulada. Suas palavras sagradas são adulteradas e distorcidas, perdendo assim quase toda a essência do que realmente tentavam nos mostrar. Paramahansa Yogananda disse, a luz divina de Deus brilha igualmente para todos, mas devido à ignorância ilusória, nem todos a recebem e refletem da mesma maneira. Semelhante ao sol que ilumina tanto o carvão quanto o diamante, mas é apenas o diamante que recebe e reflete sua luz com brilho excepcional. O carbono no carvão tem o potencial de se tornar um diamante, tudo o que requer é uma conversão sob alta pressão. A noção de que Jesus Cristo é um indivíduo externo que um dia nos salvará por meio de uma simples crença nele não reflete a verdadeira natureza do caminho espiritual e acreditar nele como um conceito pode nos dar pensamentos e emoções agradáveis, mas não nos salva. Não nos libertará. O que precisamos é saber o que é Cristo de forma precisa e experiencial, e não apenas saber, mas nos esforçar para incorporá-lo dentro de nós. Temos que nos tornar adeptos práticos do conhecimento direto experiencial e aprender a alcançar Deus até a metade. Temos que nos aproximar da divindade como um bebê se aproximando de seus pais, e então nosso Pai também estende seu braço de volta. Isso é simbolizado na pintura de Michelangelo da criação de Adão. Temos que levantar nossa mão, elevar nossa vontade e realmente seguir o caminho para sermos ajudados.
Continuando com o simbolismo, voltamos nossa atenção para a árvore de Natal, que tem uma conexão significativa com nossa busca espiritual. Essa árvore representa nossa ascensão interna e externa, começando nas raízes da terra e subindo até o céu. É um símbolo do nosso processo de ascensão e evolução. Baseado no que você aprendeu hoje, quem você lembraria de compartilhar este vídeo? Muito obrigado pelo seu apoio e até breve.